Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso tema da semana 1 e 2 do PET, volume 4, terceiro ano, né? Eu falei de associação em série, agora eu vou falar com vocês de associação de resistores em paralelo. Vamos lá, vamos entender o que é essa associação de resistores em paralelo. Primeira característica importantíssima dessa associação. Os resistores, eles estão sempre ligados, galerinha, lado a lado. O que quer dizer lado a lado? Realmente, como o nome diz, paralelo. Então, esses resistores realmente eles estão ligados em fila, não, certo? Em paralelo, um lado a lado do outro. Característica para poder identificar, né, essa associação de resistores em paralelo em um desenho é que a corrente elétrica, ela encontra, deixa eu alterar aqui, vários caminhos para seguir. Então, nessa associação de resistores em paralelos, é importante a gente ter em mente que a corrente elétrica produzida na bateria ela não vai ter só um caminho como a associação em série. Não, muito pelo contrário. Essa corrente elétrica ela vai encontrar diversos caminhos. Vejam só. Aqui na representação, deixa eu dar um zoom aqui na representação que fica melhorzinho para vocês entenderem. Ó. Aqui na associação que eu tenho em paralelo, eu sei que é paralelo porque a corrente gerada pela bateria, que eu vou chamar de I, que é a corrente total, ela vai caminhar pelo fio do circuito e ela vai encontrar aqui uma situação onde ela tem um nó. Esse ponto aqui olha, é chamado nó, tá? Esse de cá também é chamado nó. Vou chamar de nó A e nó B. Quando a corrente elétrica encontra um nó, galera, ela tem que alimentar todas as partes do circuito. Então, o que ela faz? Ela se divide. Ela se divide na corrente que vai vir aqui pela parte que eu tenho o resistor 1, na corrente que vai vir pelo caminho que eu tenho o resistor 2 e na corrente que vai vir por onde eu tenho o caminho no resistor 3, certo? Elas passam pelos resistores e chegam no ponto B. Quando elas chegam aqui no ponto B, o que acontece com elas? Elas acabam se juntando de novo e se transformando na corrente I. Uma parte importante aqui, encontra um nó então e ela se divide, ela acaba percorrendo essa associação nos 3 caminhos, ou 4, ou 5, dependendo de quantos caminhos tiver. Então ela se divide. Uma lei que explica isso é a chamada lei dos nós. A lei dos nós, ela afirma para a gente que, deixa eu anotar aqui, ó, que a corrente total, né, produzida pela bateria, lei dos nós, deixa eu anotar para ficar registrado. A lei dos nós afirma que a corrente que chega no nó, ela é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, a corrente que chegou no nó foi a corrente I. As correntes que saíram foi a corrente 1, 2 e 3. Então, a corrente I é igual à soma, é igual à corrente 1 mais I2 mais I3. Essa já é a outra característica da associação em paralelo. Ó. A corrente, ela não é a mesma, assim como lá na em série para todos os resistores, né? Na associação em série, a corrente era igual. Aqui, não. A corrente elétrica que passa por cada um dos resistores, ela é diferente. Então, a corrente que passa pelo resistor 1 é diferente da que passa pelo 2, que é diferente da que passa pelo 3, pelo 4 ou 5 que eu tiver em paralelo. Agora, a última característica muito importante é a DDP, ela é a mesma para todos os resistores. Numa associação em paralelo, a DDP acaba sendo a mesma em todos os resistores. Por quê, Thiago? Dá uma olhadinha aqui, galera. Desse ponto A para esse outro ponto aqui, que é outro nó, e para esse outro ponto aqui, que é outro nó, percebam que eu não tenho resistores, ó, do ponto A para esse, e desse outro ponto para esse outro ponto. Como eu não tenho resistores, esses pontos acabam recebendo o mesmo nome. O mesmo acontece aqui do lado. E olha só, quando eu olho aqui para cima, né, eu também não tenho resistor, então ele recebe o mesmo nome. Mesma coisa aqui do lado do ponto B. O que dá para a gente perceber? Dá para a gente perceber que a bateria ela está entre os pontos A e B. Então, o U da bateria é o U dos pontos A e B. E o que acontece com os resistores? Todos eles estão entre os pontos A e B. Então, afirmar que nessa situação, né? Vou colocar aqui embaixo. Deixa eu só descer isso aqui. Eu posso afirmar, então, galerinha, que nessa situação, né?
o nosso U total, que é o U da bateria, ele é igual a U entre os pontos A e B. Depende do nome que você der, tá? Nesse caso eu dei A e B, que é o mesmo U do resistor 1, que é o mesmo U do 2, que é o mesmo U do 3. Por isso que numa associação em paralelo, o U, né, o DDP da bateria é a mesma DDP de cada um dos resistores. Então, se o resistor 1 tem uma DDP de 20 volts, o 2 também vai ter uma DDP de 20 volts e o 3 também, porque eles estão associados em paralelo, ok? Bom, Thiago, e aqui tem como calcular a resistência equivalente também? Sim, a resistência equivalente tem o mesmo conceito lá da associação em série, tá, galera? É um único resistor que faz a função daqueles três, mas a diferença aqui é a seguinte: na associação em paralelo, a resistência equivalente ela é menor, ela diminui, ela é menor do que a resistência do menor resistor que eu tenho associado em paralelo. Enquanto lá na associação em série que a gente falou, a resistência equivalente ela fica grandona, ela é maior do que o maior, né, do que a resistência do maior resistor que estava associado em série. Então, na associação em paralelo, essa resistência equivalente ela acaba ficando um pouquinho menor, certo? E aí, então, eu tenho aqui a representação, ó, né, do meu U, que é o U entre os pontos A e B, e esse meu resistor equivalente que faz a função de todos aqueles. Tiago, como calcular a resistência equivalente? Bom, para calcular a resistência equivalente, nós vamos ter três situações para poder analisar. Primeira situação, quando eu tenho diversos resistores associados e eles são diferentes, certo? Quando esses resistores são diferentes, existe uma equação geral que diz que o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências. Então, eu vou sair somando, né, o inverso de cada um. Nesse caso, eu tenho 3, mas eu poderia ter mais. Então, eu somo o inverso de N resistências que eu tenho. Essa equação, galera, ela é a equação geral. Ela serve para a gente calcular a resistência equivalente em qualquer associação em paralelo que eu tiver. Que eu tenha resistores iguais, que eu tenha resistores diferentes, que eu tenha só 2, que eu tenha 5 resistores, que eu tenha 10 resistores, tá bom? Só que, para facilitar a nossa vida, para a gente ganhar tempo, porque lá no Enem a gente precisa de tempo, né? A gente tem duas consequências muito específicas dessa equação que ajuda a gente a ganhar tempo, que é quando eu tenho só dois resistores associados em paralelo e quando eu tenho resistores, N resistores que são iguais. E aí como que eu calculo então, Thiago? Galera, olha só. Quando eu tenho apenas dois resistores em paralelo, a resistência equivalente ela é o produto do valor dessas duas resistências dividido pela soma do valor dessas duas resistências. Então, eu vou pegar o valor de R1 e multiplicar pelo valor. Depois dividir pelo valor de R1 mais R2. Agora, quando eu tenho vários resistores iguais, né, em paralelo, de resistência R, eu pego o valor da resistência e divido pelo número de resistores iguais que tem essa mesma resistência R. Aí, então, eu encontro a resistência equivalente. Bom, galera, de associação de resistores em paralelo, o que a gente ia conversar nessa aula era isso, que é a última parte aí do nosso PET, né? Semana 4, que a gente precisava estar conversando a respeito, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. Um abraço, até a próxima. Ah, não deixe de acessar a aula de resolução das atividades, tá bom? Eu faço uma discussão detalhada dos 4 exercícios propostos relacionados a essa semana. Um beijo, galera. Até a próxima.